A gente já começa a anunciar o nosso próximo painel. Nakagawa, volta para cá, de volta aqui para mediar o painel que tem como tema Potências Regionais, Desafios Nacionais. Já está aqui entre nós. É o nosso último painel do dia de hoje, né? Painel de número 5. E para se juntar ao NACA, vem para cá, então, por favor, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Onde está chegando aqui até nós. Já vi, já está subindo aqui no palco. Seja muito bem-vindo, governador. Aplausos da nossa plateia, por favor. Helder Barbalho, governador do Pará, também se junta aqui à nossa mesa. Seja bem-vindo. O governador do meu estado, Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Seja bem-vindo, por favor. Mesa completa, peço a todos que se posicionem, tudo bem, governador, abaixo aqui das suas fotos, para facilitar a identificação. E a palavra é sua, NACA, que comanda aí essa conversa. Muito bem, boa tarde, gente. Obrigado por estarem aqui, todos prestando atenção até este último painel, que promete ser quente aqui, porque temos 3 nomes absolutamente importantíssimos no debate político, econômico e de tudo relacionado ao Brasil. Este painel tem como tema Potências Regionais, Desafios Nacionais. Eu vou propor o início dessa conversa um pouco diferente, já que temos 3 governadores de 3 estados importantíssimos. Eu vou começar com uma pergunta única, começando pelo governador Zema, que está mais distante aqui da minha cadeira. Governador, eu queria que o senhor citasse uma grande potência, uma grande fortaleza mineira e que poderia ser usada para resolver grandes problemas nacionais. Acho que nós temos várias, Fernando. Minas Gerais, nessa gestão nossa, que já tem 6 anos e meio, multiplicou por 28 a geração de energia fotovoltaica. Hoje, Minas Gerais produz desse tipo de energia renovável quase que o equivalente a uma Itaipu. Então, nós estamos prontos para recebermos indústrias, investimentos, avançamos muito com Trilhas de Futuro, que é o maior programa de formação de mão de obra técnica do Brasil, mais de 140 mil jovens formados, que é outro ingrediente escasso no mercado, e estamos reformando a infraestrutura do Estado, no que diz respeito principalmente a estradas, já que o último governo nos deixou um Estado numa condição bastante precária. E, além disso, para quem acompanha, sabe que Minas Gerais é o estado do Sudeste mais em conta, mais barato, que tem os menores índices de criminalidade, um ambiente de negócios extremamente atrativo, desburocratizado, e temos batido recordes na atração de investimentos. Esse ano ainda, dentro de 2, 3 meses, eu vou falar com muito orgulho que, na minha gestão, nós teremos superado a marca de R$500 bilhão de investimentos privados levados para Minas Gerais, e também a geração de 1 milhão de empregos formais. Esse R$500 bilhão, que é equivalente a 90 milhões de dólares e 1 milhão de empregos, faz diferença em qualquer país do mundo. Imagine num estado como Minas Gerais. Então, Minas já está recebendo e, no que depender de nós, vai continuar recebendo. Muito bem. Governador Helder, o governador Zema citou geração de energia verde, contas públicas. Qual ou quais as fortalezas que o Pará tem e que poderiam ser replicadas para resolver profundos e grandes problemas nacionais? Fernando, é um prazer poder ter você como mediador desse painel. Agradecer ao João, a Camila, a Aninha, o convite de poder estar participando de mais um Fórum Esfera e, mais especial ainda, ter a companhia do Zema e do Cláudio neste debate tão relevante para o Brasil.
O Estado do Pará hoje tem a oportunidade de ser protagonista da agenda do desenvolvimento sustentável do nosso país e, claro, se posicionando como líder desta agenda no âmbito global. Temos o privilégio de ser sede do maior evento climático do mundo, o que salta o nosso Estado a um nível de visibilidade e abre uma janela de oportunidade. E falar no Estado do Pará, certamente, é falar nas oportunidades de um Estado que consegue congregar no seu território 75% de floresta, floresta nativa, floresta amazônica, e nos 25% de áreas que já houveram manejo de solo, conciliar algumas estratégias econômicas que devo ressaltar aqui: a produção de alimentos. Hoje nós somos o segundo maior rebanho bovino do Brasil e temos cada vez mais impulsionado a produção de alimentos como uma importante vocação de geração de emprego, renda e desenvolvimento. E a mineração. A mineração, junto com Minas Gerais, somos os dois maiores estados, províncias minerárias, o Pará, inclusive, neste ano, exercendo o papel de maior província minerária do nosso país. Além do contexto das oportunidades econômicas, nós estamos posicionados num corredor logístico que consolida o Estado do Pará como profundamente atrativo pela sua posição dos portos do norte do Brasil, com destaque no eixo oeste, a Miritituba, conectando a logística de escoamento de grãos do centro-oeste brasileiro, e mais no eixo a leste, através de Vila do Conde, sendo o porto que mais cresce em percentual de movimentação de carga entre todos os portos do Brasil, pelo posicionamento de proximidade, seja com a América do Norte, seja com a Ásia, através do Canal do Panamá, seja com a Europa. Portanto, com esta diversidade econômica, o Estado vive um momento extremamente especial da sua economia. Acaba de ser dito a respeito da projeção de crescimento do PIB. O Pará está em terceiro estado com maior perspectiva de crescimento do PIB entre todos os estados do Brasil, estando atrás apenas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, portanto, duas potências do agro brasileiro. Portanto, nós, neste contexto, nós temos buscado fazer a convocação para as oportunidades do desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, como exemplo para o Brasil, é mostrar que é possível produzir com preservação e preservar com produção. Não entrar nesta discussão ideológica de que quem produz é inimigo de quem preserva é inimigo de quem produz. É possível nós conciliarmos o uso do solo. Agora, também é necessário aproveitar do protagonismo de ser sede do maior evento climático do planeta para fazer um grande chamamento para a construção de uma valorização de floresta viva, de floresta em pé, com a perspectiva de mercado de carbono como nova commodity, de construção das soluções das neutralizações de emissões, a oportunidade de financiamento climático advindo da natureza, para que nós possamos encaminhar para que o Brasil seja líder na agenda da sustentabilidade em todo o planeta, a partir do exemplo do Estado do Pará. Muito bem. Governador Cláudio, já que o Brasil não pode ter as lindas praias do Rio de Janeiro, nem a paisagem do Rio, o que o Estado do Rio de Janeiro tem como fortaleza que poderia ser um exemplo para resolver um grande problema nacional? Em primeiro lugar, uma excelente tarde a todos. Queria cumprimentar o João, a Aninha, queria cumprimentar a Camila, o Bruno, meus colegas, Helder e Zema, a nossa primeira-dama do Pará, que sempre acompanha o nosso governador. Fernando, mais uma vez, uma honra ser mediado por você, imprensa, diversos empresários, amigos que estão aqui, meu querido Pier Paolo, que está aqui também, enfim, muita gente amiga. Uma honra estar mais um ano nesse seminário Esfera. Você me bota numa situação difícil, né?
Porque se eu não falar das praias, alguém vai reclamar que eu não falei do turismo. Mas essas não dá para... Se eu não falar da logística, se eu não falar da logística, alguém vai falar, pô, mas e a logística? Se eu não falar do segundo maior parque industrial do Brasil, vamos falar, e a indústria? Então, o Rio, realmente, você me põe numa situação difícil, mas não tem como não enxergar o Rio como a capital energética do Brasil. Mês passado, a gente bateu 89% da produção nacional de petróleo e 78% da produção nacional de gás natural. Eu entendo que o gás natural é o combustível da transição. A transição energética passará pelo gás natural. O Brasil tem tudo para ser uma potência, inclusive de venda de energia limpa, de atração de negócios através de energia limpa. Você tem a China estudando o Porto do Açu, você tem diversos outros países querendo utilizar essa questão do gás natural. Então, acho que o Rio tem essa grande potencialidade, uma potencialidade que diversos países criaram maravilhosos fundos soberanos que hoje financiam as suas economias e que, no Brasil, isso é muito mal utilizado, muito mal gasto. Poderia ter o petróleo, royalties de petróleo, poderiam ser utilizados, sim, para o abatimento de dívida, para o Brasil ser mais sustentável, para, como disse o Mauro Mendes, a gente não está gastando 50 vezes a amortização de juros do que a gente tem de investimento no Brasil. E esses royalties, essa riqueza que advém do petróleo, poderia ser usado de uma forma estruturante no Brasil, para gerar equilíbrio. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro hoje, o royalties ele serve para o equilíbrio das contas públicas. Não tem R$1 sequer de gastança de royalties e de participação especial. Você tem hoje uma busca incessante no Rio de Janeiro pelo equilíbrio fiscal. Na verdade, você tem uma gama de governadores hoje que, ao invés de quererem fazer gastança, tem o Zema, o Eduardo Leite, o Caiado, governadores que pegaram estados destruídos e que, ao invés de, como seus antecessores, buscarem endividamento, buscarem gastança, buscarem deteriorar as suas riquezas, hoje lutam incessantemente pelo equilíbrio fiscal. Porque, através do equilíbrio fiscal, a gente vai ter o verdadeiro equilíbrio político, equilíbrio financeiro, a gente vai ter um potencial de negócio. Ninguém quer ir para um lugar desequilibrado. E quando você vê Rio, São Paulo, Minas, afundados em dívidas com indexadores que só fundos abutres têm, você vê que o Brasil, na verdade, amassa quem poderia estar produzindo, quem poderia estar gerando superávit, quem poderia estar usando riqueza. A União virou uma grande agiota dos estados e gasta muito mal um recurso que diversos países que têm fundos soberanos utilizaram exatamente a riqueza do petróleo, que está concentrado muito aí em Rio, São Paulo e um pouquinho no Espírito Santo. E tem agora a margem equatorial, que eu espero que esteja disponível para o povo brasileiro em breve. Vamos falar da margem equatorial. Agora, governador, o senhor mencionou a importância do petróleo como sendo uma fonte de receita para o Estado do Rio de Janeiro ou para a União. A gente observou nos últimos dias uma discussão em Brasília da possibilidade de aumentar algumas alíquotas, alguma parte ali do governo federal em receber recursos provenientes da produção de petróleo para um arremendo ali, para uma coisa do momento, para tentar melhorar as contas de 2025. Esta saída foi muito criticada pelo setor de óleo e gás. Que te parece? Parece que isso pode tentar resolver um problema, mas gerar um outro, por exemplo, afastando o interesse do capital estrangeiro no óleo e gás do Brasil? Não afastará o interesse. Isso não existe. Isso é uma forma de pressão do setor, e eu entendo o setor querer ser mais competitivo. Quem tem petróleo venderá o petróleo, até porque você tem outros países armazenando o que tem ainda e comprando dos outros, mas é o desperdício de um grande ativo. A União não quer usar o que vem do petróleo de uma forma estruturante. Ela quer usar como rombo de sua gastança.
E esse é o erro. O erro não é pegar um ativo e dizer o seguinte, vou gerar o equilíbrio através de, até mesmo, não utilizar da maneira que deveria, mas eu tenho um foco, eu tenho uma meta, eu tenho um plano para chegar. Isso é absolutamente aceitável. O brasileiro faz isso. Às vezes você tem que quitar uma dívida, você fala, ó, eu não vou viajar esse ano, eu não vou no cinema esse ano, eu não vou, porque eu vou pagar essa minha dívida para que depois eu possa ter saúde fiscal para fazer tudo o que eu quero fazer. Mas a União quer pegar um ativo fantástico e quer, na verdade, continuar um processo de gastança. Então, é jogar um ativo que poderia ser o início do equilíbrio, poderia ser utilizado na busca incessante pelo equilíbrio, ela usa para mascarar a sua gastança. Governador Helder, o senhor mencionou que uma das fortalezas hoje do Pará é a economia sustentável, e como os números são exuberantes, né? Pouca gente sabe que o segundo maior rebanho está no Pará e não, sei lá, no Mato Grosso do Sul ou no sul do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem uma discussão muito importante hoje, do ponto de vista energético, da margem equatorial. Eu queria ouvir do senhor como conciliar estas duas agendas, que me parecem absolutamente essenciais, ter segurança energética sem descuidar do planeta. Como conciliar essas duas agendas? Há contradição nisso, especialmente pensando na COP? Primeiro, Fernando, eu acho que é um debate que tem que ser tratado no campo da honestidade. A honestidade da informação. Quando se coloca que a bacia amazônica se busca dar uma conotação como se a exploração da margem equatorial acontecesse dentro da floresta amazônica. Nós estamos falando de uma área de pesquisa que está a 540 quilômetros da foz do rio Amazonas, em mar aberto, portanto, em águas profundas, em que, nesta mesma bacia, outros países já estão em plena exploração. O segundo ponto necessário do uso da honestidade nós estamos discutindo exploração de combustível fóssil e sermos capazes de continuar sendo um país em desenvolvimento, abdicando do combustível fóssil? Portanto, nós precisamos compreender que o Brasil, neste momento, não pode abrir mão do combustível fóssil para a manutenção do desenvolvimento do nosso país. Portanto, não é querer ou não querer, é necessitar, e nós necessitamos disso. Um terceiro ponto. O que está em pauta neste momento é o direito à Petrobras de pesquisar. A Petrobras já atua neste ramo como referência global e não há nenhum incidente em modalidades de pesquisa offshore semelhante ao que está sendo solicitado nesse momento para pesquisa. Claro, a Petrobras tem que apresentar ao órgão licenciador todas as condicionantes, a capacidade executora, o plano de contingência e daí por diante. Em apresentando isto, não cabe, seja ao órgão licenciador, seja a governo, deixar de ser objetivo e pragmático e deixar se contaminar por conceitos ideológicos. O conceito ideológico fica para o Estado brasileiro, depois de se comprovar a pesquisa, se o Brasil quer ou não quer utilizar de uma riqueza. E aí o parlamento vai ser chamado, talvez se queira fazer um plebiscito nacional, aí é uma outra discussão. Portanto, o que eu defendo é o direito à pesquisa mediante cumprimento das condicionantes por parte da Petrobras e chamar a Petrobras a partir da exploração de uma riqueza nacional para que ela financie a transição energética, acelerando o processo de transição para que o Brasil possa, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, dizer: nós somos capazes de ser autossuficiente a outras matrizes energéticas que não mais sejam a de combustíveis fósseis. Fora disso, desculpe, Fernando, mas me parece muito mais um processo de usar da proximidade com a Amazônia
para que nós sejamos usados como referência de bloqueio de desenvolvimento por conceito ideológico. E aí eu não posso achar que isso é razoável. Eu disse outro dia, Cláudio, até por lealdade na nossa relação, eu não posso crer que seja razoável dizerem que não se pode pesquisar a 540 quilômetros da foz do Amazonas se tem ou não tem petróleo, se a 200 quilômetros da praia de Copacabana tem uma perfuração do campo, de campos a 200 quilômetros da praia de Copacabana. Quer dizer que em Copacabana pode, mas lá na Amazônia nós não temos direito a ter oportunidade de ver as nossas riquezas serem transformadas em melhoramento social. Nós estamos fadados a ser refém da nossa riqueza. Aí a Amazônia é a que mais contribui, e aí ao invés de nos premiarem por sermos o que mais contribuímos para o meio ambiente, não. Aí tem que ter o pior IDH do Brasil, tem que ter taxas de desenvolvimento humanos precários, tem que ter desemprego elevado, tem que ter escassez de acesso à qualidade de vida. Portanto, o que eu desejo é pesquisa, é ciência, é menos ideologia e é decisão programática para que a gente possa desenvolver o Brasil. Tem lenga-lenga, governador? Como? Tem lenga-lenga, como diz o presidente Lula? Não, eu acho que existe uma contaminação ideológica por quem deveria se pautar exclusivamente pela análise técnica. A ideologia deixe para os políticos, aos técnicos, a leitura e a análise fria das suas atribuições e responsabilidades. Apenas isso. Não, só uma coisinha. E lembrando que os vizinhos todos estão explorando. Está todo mundo explorando. E tendo o maior crescimento de PIB do mundo, advindo desta riqueza nesta mesma bacia. É isso. Governador Zema, o senhor, ainda nesse tema de energia, o senhor mencionou o gigante parque de energia fotovoltaica no estado de Minas Gerais. E aí eu queria ouvir um pouco o senhor, porque o estado foi muito feliz ao incentivar esse tipo de política de instalação dessas grandes áreas de produção, mas aí a gente se depara com a realidade. E a realidade hoje tem um nome bem esquisito, o tal do curtailment, que é o setor consegue gerar tanta energia, seja pelo sol, pelos ventos, mas a rede elétrica não comporta tanta energia assim, e hoje se desperdiça essa energia limpa. De quem é a culpa do curtailment? Fernando, primeiro eu quero deixar claro aqui para todos que foi só o Estado parar de atrapalhar que o investimento chegou. Até nós assumirmos o governo em Minas, só conseguia autorização para construir uma usina fotovoltaica quem era amigo do rei. E esse amigo do rei, Fernando, em vez de fazer o investimento, saía aí no mercado oferecendo autorização. Ó, eu te vendo. E vendia para quem pagava mais. Assim que eu entrei, exigi que a CEMIG fizesse um mapa que está na internet, quem quiser pode consultar, com todas as opções de conexão ao sistema elétrico da CEMIG. E nós saímos de 500 mega para 14 giga, nesse período aí de 6 anos. Então, um avanço extraordinário. E aí, de todo avanço, se advém problemas. E a rede, muitas vezes, fica com sobrecarga. Hoje, na maior parte do estado, nós já não temos mais localidades disponíveis para a construção de novas usinas. Mas a CEMIG está investindo 6, 7 bilhões por ano para reestruturar, refazer toda a sua rede. Lembrando que, no passado, a CEMIG, quem acompanha o setor de energia sabe, investiu o Brasil afora. Investiu em Belo Monte, Santo Antônio, lá no norte do país, investiu na Light, no Rio de Janeiro, na Renova, no sul da Bahia, e sabe quanto ela investiu em Minas? 0. Nós assumimos um estado onde muitas indústrias, para poder aumentar a produção, usavam energia de gerador a diesel. Isso já é passado, mas nós estamos trabalhando, são mais de 45 bilhões que a CEMIG está investindo
para que nós venhamos a ter condição de transmitir essa energia. Mas é um problema que ela só é gerada durante o dia, num dia de sol quente, mas teve efeitos colaterais bons essa energia em excesso em Minas. Os reservatórios que estavam baixos há mais de 10 anos, Três Marias, Furnas, Ponte Nova, todos recuperaram o nível, ajudando na piscicultura, no turismo, em várias outras atividades. Mas tem sido uma luta avançar. Hoje, nós já temos muitos gargalos devido a esse excesso de energia que se passou a produzir em dias de sol. E, governador, em um minutinho, o senhor fala com muito carinho da CEMIG. Causa frustração entregar a CEMIG no processo de federalização? Não vai causar, por um motivo muito simples. Tanto o governo federal só vai aceitar nessa modalidade e, para nós, isso vai valorizar a empresa, que é transformá-la numa corporation. O governo federal terá direito a votos, mas não vai fazer politicagem na empresa, que é o grande temor. Lembrando que, na nossa gestão, ela mais do que triplicou de valor, por um motivo muito simples. Nós colocamos gente competente lá. Então, o governo federal não terá, vamos dizer, essa opção da politicagem como ela já foi usada no passado. Perfeito. A gente está aqui só temos, infelizmente, mais 6 minutos aqui. Eu vou fazer uma pergunta única para vocês três, porque são 3 nomes dos mais importantes da política nacional, que governam estados grandes e que podem contribuir com esse debate. Então, eu queria ouvir dos senhores um assunto que está em debate na economia, que são reformas que deveriam ser feitas para atacar o problema das contas públicas. Que reformas são essas? E aí eu queria ouvi-los sobre qual seria a prioridade se vocês tivessem uma varinha de condão para decidir, olha, eu vou pegar esta reforma para ajudar as contas públicas. Que possibilidades, que cartas são essas? Primeiro, política de reajuste do salário mínimo. Segundo, desvinculação do orçamento federal com verbas, por exemplo, de aposentadoria, saúde, educação. Terceiro, reforma da Previdência. Ou quarto, reforma administrativa. Governador Zema. Fernando, eu te diria que as 4 são necessárias. E eu tenho experiência aqui por ter assumido um Estado arruinado pelo PT. Para quem aqui não sabe, 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais tiveram, em 2018, os seus nomes inscritos no SPC e Serasa, porque o governo do PT descontou o salário e não pagou os bancos. Em Minas Gerais, nós tivemos prefeitos que abandonaram o cargo, renunciaram, que adoeceram e que suicidaram em 2007 e 2018, porque o Estado não fazia os repasses do ICMS e do IPVA para os municípios, que a Constituição determina. Então, eu sei do que eles são capazes de fazer. Assumir um Estado que não tinha um comprimido na rede pública de saúde. E nós, desde então, estamos reconstruindo. E nós atacamos em todas as frentes. Então, acho que o Brasil precisa fazer um enxugamento em tudo. Na minha opinião, no setor público deveria existir uma lei que determinasse que todo ano a eficiência aumentasse 1%, 2%, para que, a longo prazo, ele representasse um ônus menor para a sociedade. Governador Helder, salário mínimo, desvinculação do orçamento, reforma da Previdência, reforma administrativa. Dá para elencar o que seria mais urgente? Consciência política. Eu acho que é o mais urgente para o Brasil. Infelizmente, hoje, o que nós estamos vendo é uma relação política precária que faz com que nós tenhamos uma modalidade de semi-parlamentarismo em que se dá os benefícios do parlamentarismo sem dar as responsabilidades ao parlamento para que possa lidar com as transformações necessárias com o Brasil. Acho que este é um ponto que precisa ser enfrentado. Porque muitas das vezes a gente fica com a análise e olhando de que apenas a cobrança está sobre o Poder Executivo, e me parece que é necessário que nós possamos fazer uma reflexão de que o Brasil precisa ser reinaugurado no âmbito
da política e dos políticos, para que nós possamos, a partir daí, construir um novo patamar de discussão sobre o enfrentamento da Federação Brasileira. E acho que os exemplos dos estados devem ser levados como um exemplo de sucesso. O Zema pôde aqui fazer um relato e eu posso fazer o mesmo. O estado do Pará, hoje, gasta com folha de pagamento 39%. O estado do Pará tem uma média de investimento de 15% do seu orçamento ao ano para investimento. E, por isso, nós temos os saldos de obras de investimentos que, certamente, é um dos mais importantes do nosso país. Nós fizemos reforma da Previdência. Nós temos hoje o estado menos endividado de todo o Brasil. Portanto, eu compreendo de que todos esses temas são profundamente relevantes. Agora, se nós não tivermos a capacidade, independente de quem está na presidência da República, se nós não tivermos a capacidade de reinaugurar e repensar a política no Brasil, hoje a crítica está sobre o presidente Lula. Se continuar esse modelo, o próximo presidente da República, se não for o atual reeleito, estará com prazo de validade de poucos meses, porque a estrutura da política nacional está completamente comprometida. Me incomoda, sinceramente, quando eu vejo a discussão de quem é que tem mais compromisso com o Brasil, de que a responsabilidade é de fulano ou é de Beltrano. Acho que todos têm que repensar. Repensar os erros do governo federal, que não enfrenta gargalos e necessidades, mas também fazer uma avaliação. É sustentável continuar com 50 bilhões de emenda impositiva dos parlamentares que não está conectado com as agendas estruturantes do Brasil? Então, apenas como uma amostra, porque acho que aqui nós temos uma plateia que é crítica e que, acima de tudo, independente de questões ou aproximações ideológicas, todos vocês querem que o Brasil dê certo e, independente de governo e da política, são a locomotiva para que o Brasil possa avançar e possa se desenvolver. Portanto, acho que nós precisamos fazer um chamamento à política nacional para construir um novo tempo para o nosso Brasil, colocando aquilo que nos une, acima de tudo, à frente, que é o interesse pela nossa nação. Então, governador Cláudio, vou mudar a pergunta para o senhor. Será que a primeira reforma, então, não é a do salário mínimo, não será a desvinculação, não será a previdência, não será a administrativa? O que o Brasil precisa mesmo é de uma reforma política? Acho que o Brasil precisa de uma reforma de drive. O drive ele está errado. O drive está errado que você vai no legislativo, no executivo, todo mundo está falando em gasto. Um quer gastar com emenda, o outro quer gastar com cargo, o outro quer arrecadar mais para gastar mais. Eu acho que a gente, se não mudar o drive do gasto para o drive da eficiência, para o drive, para que você tirar dinheiro do empresário? Não é melhor deixar dinheiro do empresário para que ele faça investimento privado? Pergunta. Gente, o fundo é um só. O que a gente está falando, você vai pegar o mesmo dinheiro e vai deixar ele no empresário, ou você vai pegar o mesmo dinheiro e vai mandar para a União, para saber quem vai gastar com o quê. Ao fim e ao cabo, qualquer coisa diferente disso é retórica e legislação, aplicação de legislação. Mas o fato concreto é o seguinte, é um dinheiro só. O dinheiro que gira é um só. Em que mão ele estará? Uns defendem que ele esteja nas mãos do governo. Outros defendem que ele esteja na mão do capital. Qual gerará mais riqueza? Qual gerará mais desenvolvimento? Eu acho que você tem hoje, e aí não falando só do Rio, mas você tem uma gama de governadores hoje. Em outras épocas, estaria todo mundo atrás de PAC. Hoje o pessoal quer equilíbrio. Você vai chamar todos os governadores aqui, o Mauro falou isso aqui antes, tem outros 3 falando o seguinte, cortei gasto, melhorei a eficiência, aumentei a arrecadação. Essa é a ideia da eficiência da máquina pública. Porque a gente não pode esquecer que, no final de 2022, as leis complementares 192 e 194 do Rio de Janeiro, por exemplo, tirou 10 bi por ano.
De Minas tirou um pouquinho menos, tirou acho que 6 ou 7, do Pará tirou acho que 5 ou 6, que é o mesmo volume, é a mesma proporção. E os estados estão aí tentando se equilibrar. Por quê? Porque, na nossa visão, é muito mais importante entregar um estado equilibrado, onde as coisas funcionem, para que o empresário tenha tranquilidade de empreender, do que você ficar com dinheiro na mão, fazendo gastança, simplesmente para aquilo dar voto. Enquanto a lógica for a do gasto, que reflete em voto, o país não sairá do lugar. E aí a reforma política é um dos caminhos, mas a reforma, talvez, do drive mesmo, mudar essa ideia, o seguinte, não é a teoria do gasto, deveria ser a teoria e a lógica do equilíbrio. E aí, no equilíbrio, sinceramente, o capital privado vai dar show, vai fazer com velocidade, vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar empreendedorismo, porque agora a gente viu, em pesquisa recente, as pessoas não querem mais ter carteira assinada. As pessoas querem empreender. Você vai chegar no hospital hoje, qualquer um, não tem mais médico de carteira assinada. Ele tem a PJ dele e ele quer que a PJ dele seja livre, porque ele quer segunda está aqui, terça está aqui, quarta está aqui, quinta está aqui. Ele quer ter liberdade econômica. E essa liberdade econômica só vem com menos imposto e melhor gestão da máquina pública. Fora isso, é retórica. Muito bem, muito obrigado, governador Zema, muito obrigado, governador Helder, muito obrigado, governador Cláudio, pela ótima conversa aqui sobre como este jeito dos estados, quem sabe, sobe para a esfera federal. Obrigado. Obrigado, Ana Carla.